Olá, neste vídeo eu quero te apresentar a minha palestra Hardware Segurança 360. Em específico, essa foi realizada na Capitania dos Portos de Alagoas. Então, o objetivo aqui é expandir mais esse trabalho que se iniciou na Marinha do Brasil. Hoje, o objetivo é estender também para o Exército e também para a Aeronáutica. Eu vou fazer um pouquinho diferente agora, eu vou começar de trás para frente. Eu vou apresentar aqui já de cara, assim, já começando o resumo dessa palestra, mostrando o resultado e o feedback das pessoas que estiveram presentes na palestra. Então, eu entreguei no final da palestra um questionário para que eles pudessem responder apenas 4 perguntas. Você vai ter a oportunidade, eu vou ler aqui bem rapidinho, para não tomar muito teu tempo, eu quero realizar esse vídeo, esse resumo, melhor dizendo, no máximo em 10 minutos. Então, a primeira pergunta foi: alguma vez você teve acesso à informação ou conteúdo específico sobre segurança física para hardware? 52% das pessoas presentes disseram que nunca tiveram acesso a esse tipo de informação. Pergunta 2. Na sua opinião, é importante mais conteúdo sobre esse tema, como artigos, cursos, livros e outros? Então, nós tivemos a resposta aqui de 95% dizendo que é importante ter mais assuntos, seja por livro, seja por curso, enfim, ter mais acesso à informação dessa natureza. Pergunta número 3. Na sua opinião, evitar a perda, furto e roubo de mobiles corporativo ajuda a evitar o vazamento de informações? Sim. A resposta sim foi 100%. Todos que estiveram presentes disseram que é importante. Quarta e última pergunta. De 0, né, que é para pouco importante, a 5 para muito importante. Na sua opinião, o quanto é importante a segurança física do hardware para a segurança da informação como um todo? Tivemos aqui resposta 5 em 100%. Daqui para frente, eu vou te pedir uma gentileza para não ficar muito extenso esse vídeo. Você dá um pause, eu vou apresentar algumas informações, cenário do Brasil, e eu peço para que você dê um pause e leia essas informações para que eu não leia aqui e tome muito tempo e esse vídeo não fica tão extenso. Antes de mais nada, meu nome é Denner Carlos, aqui está um breve resumo da minha carreira profissional e acadêmica. Sou formado pela Universidade de Tecnologia, o Instituto Mauá, mais conhecido como Engenharia Mauá. Fiz a minha pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas e fiz uma especialização na Universidade de San Diego, lá na Califórnia, Estados Unidos. Já passei pela BRF, Bombril, Acol Brands e Apple no canal corporativo. E sou o CEO e fundador da Ataque Brasil, uma empresa que é especializada em segurança física para hardware. Temos 2 divisões, divisão de produto, já vou falar aqui mais adiante, né? Mas aqui eu já antecipo alguns clientes que confiaram no nosso produto, confiaram na nossa empresa e nos nossos especialistas. Aqui está só alguns dos nossos clientes, tudo bem? Bom, falando da divisão de produtos, quando a Ataque Brasil entra no mercado, existia apenas a primeira e segunda geração. Como que uma empresa tão jovem ela consegue despontar nesse cenário e conquistar a confiança das maiores empresas do mundo? Iniciando as suas atividades apresentando esse item que está lá em terceira geração. Nós temos orgulho em dizer, né, que estamos à vanguarda no que diz respeito, no que tange a segurança física para dispositivos móveis, ao ponto de criar a 4ª geração. É uma patente nossa, portanto, é um produto exclusivo da Ataque Brasil. A divisão de serviços eu vou falar lá no final da apresentação. Como que foi apresentada essa palestra lá na Marinha? Ela foi apresentada da seguinte forma: eu mostro o cenário, como é que está o cenário de perda, furto e roubo aqui no Brasil, mostro os diferentes tipos de ataque, tanto interno quanto externo, falo sobre a comunicação, que deve existir uma comunicação bem refinada dentro das empresas, dentro das repartições públicas, onde estará centralizado o especialista em segurança física, ele precisa receber o feedback a todo momento dos usuários. Então, eu ensino como estabelecer essa mão de via dupla de comunicação. Falo sobre a cultura, quando eu falo cultura é mais do ponto de vista antropológico do nosso país, e a cultura organizacional. E encerro falando sobre o meu método PSIH,
política de segurança da informação para hardware. É um método inédito, onde eu trago esse meu conhecimento, tudo que eu faço há aproximadamente 10 anos. Eu ia falar mais de 10 anos, mas é 10 anos e alguns meses. Então, arredondando, algo que eu faço há 10 anos, entregando para as empresas um serviço diferenciado. Bom, aqui eu vou te pedir a gentileza, então, para você dar um pause. Eu quero destacar só esse parágrafo onde diz aqui, né, que é o escritório US Government Accountability Office, o escritório de responsabilidade do governo dos Estados Unidos, diz o seguinte: os tipos mais comuns de violação de dados é via e-mail phishing e roubo do dispositivo. Essa é a única informação que eu vou ler aqui, tá bom? Depois você dá um pause e dá uma lida. Nesse slide aqui também vou destacar só um parágrafo que diz o seguinte: a falta de uma abordagem de segurança para hardware consiste em violações de segurança da informação. Então, veja, a falta de uma abordagem para hardware acaba acarretando problemas de violação de dados. A conclusão desse estudo da Dell diz o seguinte: olha só, importante isso aqui, as empresas ficam expostas a riscos acarretando muitos danos, incluindo perda de dados confidenciais e perdas financeiras. A conclusão que eles chegam é a seguinte: hoje as empresas elas não têm condições de proteger. E aí, assim, é importante eu dizer que não sou eu que estou falando, é a Dell. As empresas hoje não têm condições de criar um ecossistema capaz de proteger a máquina, o equipamento, ou seja, o hardware. E é justamente nesse viés, nessa brecha que a Ataque Brasil entra, haja vista a nossa experiência de 10 anos fazendo isso. Por isso que hoje eu decidi apresentar de uma forma mais ampla, estendendo não só para as empresas, mas também para as Forças Armadas do Brasil. E também para outras repartições públicas. Já estou em contato com alguns outros órgãos públicos para que a gente possa estender e ajudar cada vez mais o nosso país. Quando eu falo de cenário, aqui, ó, Brasil é um dos países mais vulneráveis a ataque cibernético. E eu quero falar para você que o ataque ao hardware é uma extensão, é um desdobramento de um ataque cibernético, tudo bem? Setor do governo é o que mais sofre ataque no Brasil, é o segundo setor. Primeiro é o setor financeiro. Marinha, ela enfrenta 110 mil ataques cibernéticos por hora. Por hora. Isso aqui é a Marinha dos Estados Unidos, tudo bem? A grande pergunta é, e no Brasil? Como é esse número? Será que a gente tem um número falando sobre a quantidade de ataques que a Marinha enfrenta, que é o que o Exército enfrenta, que a Aeronáutica enfrenta, que o Ministério de Defesa do Brasil enfrenta? Qual é esse número? Enfim, esse aqui é um pouquinho do cenário. Depois eu passo para as formas de ataque, falo um pouquinho sobre, bem rapidinho, bem resumido, sobre o ataque offline, ou seja, o ataque sobre as aplicações web, que aqui está descrito, né? O phishing, ransomware, DDoS, um ataque de força bruta, mas eu vou me direcionar muito mais para o meu core business, que é o ataque offline, ou seja, ataque direto à máquina, tá bom? Então eu falo sobre os ataques externos, como eles são feitos em aeroportos, restaurantes, cafés, no deslocamento de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Falo sobre o ataque interno, haja vista 52% do furto de equipamento acontece dentro da própria empresa, dentro das repartições públicas. Trago alguns cases falando sobre alguns prejuízos e alguns ataques. Petrobras é um deles. Tem diversos cases que saem na mídia falando sobre as empresas privadas que sofrem ataques. A BRF é uma delas, Fundação Bradesco é uma delas, Santander é uma delas, enfim, tem várias empresas, estou falando de matérias publicadas nas grandes mídias, tudo bem? E aí eu quero trazer um pouquinho do contexto, né, que está acontecendo hoje. O bandido hoje ele não tem mais medo da autoridade policial. Então veja, aqui nós temos um bandido que ele vai atacar um soldado dentro do quartel. Isso é um absurdo. Notebooks foram furtados dentro do QG de investigação federal do Rio. E aqui, assim, para mim é o cúmulo do cúmulo, né? O ladrão, ele deveria ter medo da cadeia e ele está entrando para roubar dentro da própria prisão, da própria delegacia. Enfim, é coisas de Brasil, né? Mas vamos tocando aqui. 2 laptops da Marinha são com informações de recrutamento são roubados. Olha só, né? E aí será assim, né? Será que é só no Brasil que acontece essas coisas? Não, acontece fora também. Então tá lá, ó, um agente do FBI, ele é roubado num hotel
tem seu notebook roubado. Quando eu falo de roubo de notebook, eu também dou o contexto do porquê que é tão roubado esses equipamentos. Porque tem um mercado paralelo que fatura milhões com a compra e venda de peças de notebook. Falo também sobre o sequestro de dados, uma nova modalidade também muito rentável. Os bandidos estão preferindo muito mais migrar para esse tipo de ataque, ao invés de entrar no enfrentamento, por exemplo, roubando um banco. Então, esse mercado de venda e sequestro de dados é um mercado que ano após ano está aumentando exponencialmente. Em tese, eles pensam que é menos arriscado. Denner, quanto que custa um único notebook roubado, perdido ou furtado? Eu apresento alguns números e também serei um pouco ousado aqui, dizendo o seguinte: a TAC Brasil é uma empresa hoje no Brasil, talvez a única que apresenta de forma detalhada quanto custa um notebook roubado, perdido ou furtado. Está aqui arredondando 246 mil, um único equipamento roubado. Denner, será que é tudo isso mesmo? Eu provo para você na minha palestra, posso te mandar essas informações, que isso é uma média, tá? Eu tenho casos de empresas que perderam aproximadamente 2 milhões com 11 notebooks furtados. Eles foram cirúrgicos, indo na mesa do diretor de marketing, enfim, do gerente de marketing, onde tinham informações de lançamento de um produto. O prejuízo passou, né? Estou arredondando aqui 2 milhões, mas seguramente foi muito mais. Aqui fala da Marinha da Inglaterra, onde um único notebook continha 600 mil dados de pessoas e ele foi furtado. Um único notebook, tá? E aí fica a grande pergunta: quanto custa um notebook com 600 mil dados? Tenho certeza, posso te garantir que custa muito mais que 250 mil reais. Aqui eu falo um pouquinho sobre a metodologia que eu desenvolvi. Resumidamente, para a gente curtar esse vídeo aqui, eu apresento as vulnerabilidades, depois de conhecer o ecossistema da empresa, apresento os riscos, o impacto desse risco e dessa vulnerabilidade, e, para finalizar, eu apresento a tratativa à luz do método que eu desenvolvi, que é a proteção do hardware, tudo bem? Aqui vou pedir mais uma vez uma gentileza de você dar pause e ler todos os benefícios desse método que eu estou apresentando para você. Para encerrar, eu quero falar aqui, né, já tinha prometido lá no começo do vídeo, falar sobre um pouquinho dos serviços que a TAC Brasil tem. A palestra, além da palestra, temos cursos online, livros e a consultoria. Para mais informações, tem aqui todos os nossos contatos no rodapé do slide. Fique à vontade que a gente vai... lembrando, né? Esse projeto específico para as Forças Armadas é uma palestra que ela é gratuita para vocês. Gratuita. Então entre em contato para entender qual é a mecânica, para agendar também. E no mais, fico por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Tchau!